Olá, ouvintes do Trincheiras da Esbórnia. Aqui é o Nilvio Peçanha. Vocês estão prestes a ouvir o 36º episódio do nosso podcast. Episódio que contou comigo, com nosso querido Biratã Aires e com a ilustre presença do professor, historiador Demian Mello. Falamos sobre o fascismo, sobre a história do fascismo e, claro, sobre a relação do bolsonarismo com o fascismo, né? Do fascismo à brasileira, do neofascismo, enfim, de todas as particularidades, de tudo que envolve o fascismo de ontem e de hoje. Mas antes de irmos para o episódio propriamente dito, preciso dar um breve recado. O Trincheiras da Esbórnia completou, em fevereiro desse ano, 2 anos de existência. Como muitos de vocês já devem saber, o nosso podcast é formado por professores da rede pública. Somos um podcast da periferia, produzido aqui na zona oeste do Rio, mais precisamente no bairro de Campo Grande. Temos inúmeras dificuldades. Primeiro, porque não é fácil produzir um podcast. Requer tempo, requer leitura, requer preparo, etc. Segundo, é a questão financeira. Está claro que estamos longe de ser pessoas abastadas. E claro, ninguém faz um podcast para ganhar dinheiro. Fazemos porque gostamos e também porque é uma forma de militar em prol de coisas nas quais acreditamos, como nossa visão política, artística e cultural. No entanto, para continuarmos fazendo com a frequência e com a qualidade que desejamos, com regularidade, precisamos do apoio de quem gosta do Trincheiras, de quem confia no nosso projeto. Diante disso, apresento a vocês, ouvintes, uma forma de apoiar o Trincheiras da Esbórnia. O nosso Pix, usando a chave trincheirasdaesbórnia@gmail.com, vocês podem contribuir com qualquer valor e apoiar o nosso podcast. Deixaremos a chave na descrição deste episódio e, por falar nele, vamos ao 36º Trincheiras da Esbórnia. Obrigado. Olá, meninos e meninas, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao Trincheiras da Esbórnia. Então, estamos aqui, eu, Nilvio Peçanha, e está aqui comigo ele, o meu esquerdopata favorito, o Biratã Aires. Olá, boa noite a todos e todas, companheiros do Trincheiras da Esbórnia. Estamos sobrevivendo nesse Brasil de Bolsonaro, né? Cada dia que passa a gente vai resistindo e sobrevivendo. E hoje, né, vamos falar de um tema deliciosíssimo, né? Que é saber sobre o fascismo, né? O fascismo histórico, né? Aquele que aconteceu na Itália, a sua versão nazista na Alemanha e tal. E o comportamento ou a experiência, não sei, o nosso convidado vai explicar melhor, essa experiência neofascista do século XXI e como a gente vai conseguir exorcizar essa praga, que é o mais importante para o nosso país. Com você, Nilvão. Beleza. É isso. Antes de apresentar o nosso convidado, falar das nossas redes aí, da nossa parceria com a Veste Esquerda. Então, pessoal aí, estiver já querendo comprar várias camisetas aí, sei que por enquanto a gente não está saindo, não está fazendo nada, mas em algum momento essa maldita pandemia irá acabar e aí a gente vai precisar estar bem vestido, né? A gente vai precisar sair, tirar onda aí, então nada melhor do que sair bem vestido aí com a Veste Esquerda. Então entrem aí no site da Veste Esquerda, escolham as camisetas que vocês quiserem e coloquem lá o cupom Trincheiras, vocês vão ganhar 10% de desconto. Tem lá também a camiseta, que é a nossa parceria, uma camiseta em homenagem ao Glauber Rocha. Então, vocês comprando essa camiseta, automaticamente também estarão ajudando o nosso podcast. Até porque comunista não é naturista, a gente se veste para sair à rua, isso. Compromisso é muito importante. Claro, muito bem lembrado. E também tem nossas redes.
tá lá, quem quiser acessar, se comunicar com a gente tá no Facebook, tá no Instagram, tem nosso e-mail, trincheirasdaesborne@gmail.com. Então, é só nos procurar, entrar em contato, mandar sugestão, reclamação, uma declaração de amor, declaração de ódio, enfim, entre em contato com a gente tá aí. E como o Bira já anunciou, né, falou aí sobre o tema, e temos o privilégio de ter no nosso episódio de hoje, que é o 36º episódio, temos o privilégio de ter aqui conosco o professor Demian Mello, né, o professor historiador, para falar sobre esse fantasma, né, esse velho fantasma que nunca deixou de nos rondar, né, vai falar sobre a trajetória histórica aí o fantasma do fascismo, mas que agora ele tem deixado de ser um mero fantasma e agora realmente voltou a ser um monstro que está aí no nosso cangote, está nos mordendo o calcanhar e está causando grandes dores de cabeça, uma imensa enxaqueca, principalmente para nós brasileiros aqui. Então, por favor, professor Demian Mello, se apresente e fale um pouco de você e pode começar já a introdução do assunto. Bom, primeiro agradecer muito o convite por estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui conversando sobre esse assunto com vocês, apesar de ser um assunto apavorante, né? Mas é um assunto importante, né, da gente estar conversando. Eu venho dedicando meus últimos anos de pesquisa a estudar o avanço do conservadorismo no mundo inteiro, e nessa onda conservadora, né, que existe no mundo, né, a gente tem a particularidade de, no bojo disso tudo, tem movimentos, ideologias e lideranças fascistas aí que estão emergindo no mundo do século XXI, né? A gente está há 100 anos da criação do primeiro movimento fascista histórico, né, que foi na Itália, um movimento que foi fundado por vista formal, né, em 1919, né? Está há mais de 102 anos já, né? Que é a data histórica de criação do movimento fascista italiano, mas que é um fenômeno que não foi só italiano, né? Um fenômeno que encontrou repercussão em vários lugares da Europa e do mundo. Quer dizer, esse ponto é muito importante ser dito, né? Ou seja, entre os historiadores existem basicamente 3 posições, né? Tem alguns historiadores que tratam o fascismo como se fosse um nome próprio de um movimento que existiu na Itália. Já existe, mas essa abordagem é uma abordagem que é pouco influente, né? Pouca gente segue esse ponto. Você tem aquela abordagem que é a mais tradicional, na verdade, que entende que o fascismo é um fenômeno da Europa do entre guerras e, digamos assim, mais recentemente, mas como resultado do desenvolvimento das pesquisas, do campo de pesquisa sobre o fascismo histórico, tem se consolidado uma posição que é a posição que eu acredito mais correta, que a gente está falando de um fenômeno que foi transnacional, ou seja, um fenômeno que, no seu surgimento, teve manifestações não só no caso da Europa, mas também em outros países, e este é o caso do Brasil, que teve, naquele período histórico, do período entre guerras, o maior movimento fascista fora da Europa. Foi um movimento integralista, né? Ação Integralista Brasileira, uma organização fascista criada em 1932 e que funcionou até 1938 do ponto de vista de uma organização com existência legal, digamos assim. Por que eu estou falando isso? Porque o integralismo, ele mesmo sofrendo um grande baque, quando Getúlio Vargas finalmente reprime o movimento integralista em 1938, ele vai continuar a existir. Ele vai ser reorganizado depois do final da Segunda Guerra Mundial, a exemplo de outros movimentos fascistas em outros lugares do mundo que sofreram uma derrota na Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, uma derrota cachapante, militarmente derrotado, mas após a Segunda Guerra Mundial vão surgir outras organizações fascistas. E, em geral, os pesquisadores chamam de neofascistas, né? Justamente para localizar essa existência de organizações fascistas no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Então, quando está falando de neofascismo, para uma série de autores, os mais, digamos assim, influentes, estão falando justamente desses movimentos que vão surgir após a Segunda Guerra Mundial. A própria Itália, o fascismo é derrotado, não, Mussolini é deposto em 1943, mas ele consegue ser, digamos, salvo pelas tropas alemãs e ele vai se instalar no norte da Itália e vai tentar ainda manter vivo um regime fascista com o nome de República Social Italiana, que é uma experiência que dura pouco tempo, né? Porque é o contexto de uma guerra civil na Itália, né? Que vai levar, inclusive, à própria morte do Mussolini, né? Pendurado num poste.
né, como aparece numa fotografia, que a gente não pode colocar essa fotografia na rede social, não sei se você sabe, né? Uma pena, né? Fotografia linda. A extrema-direita faz discurso de ódio, campanha de ódio, divulga imagens odiosas, né? E na rede social não faz nada. Mas se a gente bota foto do Mussolini pendurado de cabeça para baixo no posto de gasolina, eu já fui bloqueado algumas vezes, né? Eu também já fui 2 vezes por conta dessa foto. Pois é. Mas enfim, vamos voltar lá e falar o que é o fascismo, porque eu acho que é importante a gente partir de uma definição, né? Ou seja, o movimento fascista, ele é, em primeiro lugar, um movimento contra-revolucionário, porque ele emerge como um movimento para fazer um contraponto à Revolução Russa, e aí a irradiação global da Revolução Russa. A Revolução Russa, ela teve um impacto internacional, ou seja, que vai gerar, inclusive, ao internacional comunista, a formação de partidos comunistas em vários lugares do mundo, né? Inclusive no mundo colonial, que vão ser forças, inclusive, decisivas nas lutas anticoloniais, os partidos comunistas, né? E vai criar uma experiência até então inédita na história da humanidade, que é a tentativa de construção de uma sociedade pós-capitalista. E aí, que é um assunto, inclusive, para uma outra live, outros debates, uma experiência não soviética. Mas a questão é, o fascismo surge como movimento contra-revolucionário, e ele é contra-revolucionário porque ele tem... E aí a gente chega em 2 características ideológicas fundamentais do fascismo. Ele é anticomunista, e aí comunismo, para os movimentos fascistas, naquela época e hoje, comunismo é uma significante vazia. Ou seja, é todo mundo que são seus inimigos. Não é hoje que a extrema-direita chama coisas que são absolutamente liberais de comunista, simplesmente porque essas coisas são contra, né? A Globo comunista, esse discurso do Bolsonaro. Naquela época, tudo que era de esquerda era tratado como comunismo, então o anticomunismo é uma grande chave que engloba muitas coisas, inclusive, digamos assim, as alas do liberalismo mais progressista, né? Porque o liberalismo é complexo também, sempre teve a sua vertente autoritária, né? Mas também teve sua vertente não autoritária, né? Mas o fascismo, ele também é antiliberal, importante situar isso. Antiliberal na medida em que se opõe a algumas instituições e valores do liberalismo que tem a ver com o constitucionalismo, Estado de Direito, certo? Que são coisas que a gente pode até submeter a uma crítica, mas, digamos assim, são marcos do que se entende por democracia liberal. Por isso que o fascismo ele tem um projeto ditatorial, que acaba com direitos individuais, enfim, liberdade de imprensa, etc, etc, porque, enfim, ele tem essa vertente. Então, ele tem essas 2 expressões daquilo que o fascismo nega. E ele é um movimento que tem um nacionalismo xenófobo, nacionalismo esse que tem um elemento que, digamos assim, é aquilo que o fascismo afirma, né? E quando a gente fala de anticomunismo e antiliberalismo, está falando daquilo contra o qual o fascismo se opõe. Só voltar um pouco, falar uma observação ainda sobre a questão do liberalismo. Por que eu fiz questão de diferenciar a que tipo de liberalismo o fascismo se opõe? Porque, por exemplo, o liberalismo econômico, a defesa da pauta do livre mercado, nunca foi um grande problema para o fascismo, certo? Ou seja, o primeiro governo do Mussolini, né, o regime fascista italiano, ele vai se afirmando. Primeiro, o Mussolini chega constitucionalmente ao poder, porque ele é nomeado primeiro-ministro, né? Uma complacência das classes dominantes italianas, e aí estamos falando de elites políticas liberais e conservadoras. E por que os liberais vão apoiar o movimento fascista? Porque eles são contra-revolucionários também. E também porque, do ponto de vista econômico, a agenda econômica implementada originalmente pelo Mussolini é liberal, né? Ou seja, o ministro da Fazenda do primeiro momento do fascismo italiano, então quando eu falo primeiro momento, é porque a partir de 1925, ele começa o processo de fechamento e implantação de uma ditadura, propriamente dita. A implantação da ditadura na Itália fascista, ela é mais processual, ela é mais demorada do que foi, por exemplo, na Alemanha nazista, que o Hitler tomou poder, também, digamos assim, constitucionalmente, botando aspas, assim, não é propriamente eleito, mas ele tinha o maior partido do Reichstag, então pela regra, né, ele podia ser indicado, isso seria um procedimento constitucional. Mas a gente tem que relativizar um pouco isso, porque quando o Hitler é nomeado chanceler, que é o cargo de primeiro-ministro lá na República de Weimar, a democracia alemã já tinha ido pro caralho, já acabou, não existia. O sistema político alemão já não era democrático desde 1930, pelo menos. Depois pode voltar a esse assunto. Mas no caso, voltando ao caso italiano, a política econômica era a política econômica dirigida por um membro do Partido Fascista, que era Alberto Stefani. Ele transferiu o controle de empresa pública para o setor privado, ele fez uma reforma do sistema de pensões e aposentadoria, que era uma questão importante porque a Itália tinha acabado de sair da guerra,
guerra. A questão das pensões tinha a ver com a massa da população italiana transferida para o setor privado, ou seja, é uma agenda liberal ortodoxa. E o fascismo começa implementando essa agenda, de forma... E depois da crise de 29, propriamente dita, que o fascismo vai participar de uma tendência geral do capitalismo, que é uma tendência de abandonar o laissez-faire e ir para uma agenda mais de intervencionismo estatal na economia. Mas esta, lembro, uma característica geral do capitalismo. Ou seja, isso está presente nos Estados Unidos do New Deal, do Franklin Roosevelt. Ou seja, está presente em países que têm regimes liberais, né, em regimes autocráticos também, e o caso ou seja, isso não é algo que particulariza o fascismo, né, essa coisa da intervenção do Estado na economia, planejamento econômico. Isso é um momento da história do capitalismo. E aí a gente entra em outro ponto importante, que é o fascismo, quanto regime político, ele é um regime de exceção, uma forma do Estado capitalista. Né? Sim, ele com certeza. Restaurar as condições para a acumulação de capital. Certo? Ou seja, o sentido histórico que a gente enquadra o fascismo. Então, ele é contra-revolucionário, nesse sentido, o contra-revolucionário dele, ele é contra tanto os valores de 1789, a Revolução Francesa Burguesa, quanto 1917. Então, ele é uma contra-revolução que condensa as contra-revoluções da modernidade, né? A Revolução Burguesa, na fase heróica da burguesia, né, na França, a Revolução Comunista, né, a Revolução Soviética, né, para ser mais preciso. Então, o fascismo tem essas características, né, do ponto de vista de a gente pensá-lo como um movimento contra-revolucionário, que tem uma ideologia contra-revolucionária e que, em alguns casos, consegue implementar um regime fascista, um regime de exceção, e condensa essas características. Então, a gente está falando aqui de ideologia, movimento, né, e um movimento que se liga à forma partido fascista, que é um partido que, como diria um historiador italiano, que eu gosto muito, chamado Emílio Gentili, é um partido milícia, né? Ou seja, é um partido... Excelente nome. Que tem... E olha, o Emílio Gentili fala sobre isso é dos anos 90, tá? Ele provavelmente não sabe nada da história do Brasil. Tá com certeza. Já está se antecipando, né? É um visionário. É um partido, mas o partido milícia aqui eu quero deixar claro que é o seguinte, tem a ver com o fato de que é um partido que tem ele está formado em torno a um movimento paramilitar. Sim. Um movimento paramilitar, né? Que tem outra característica, né? Que teve como característica sociológica, assim, ter recrutado a massa dos combatentes desmobilizados da Primeira Guerra Mundial. Uma massa de pessoas que tinham tido a experiência da guerra, né? Ou seja, sabia manusear armamento. Ele vai recrutar tanto que o Mussolini dizia que era o que ele pretendia era trincheirocracia, né? Ou seja, era trazer para o centro da política aquela experiência da trincheira. E todo mundo sabe, ou seja, a Primeira Guerra Mundial foi um troço brutal, inédito à humanidade, 9 milhões de mortos, um negócio, uma catástrofe. Ou seja, o fascismo tem a ver também com esse contexto. Ele recruta essa massa, né, e age com o método da guerra civil contra as organizações de trabalhadores. Como diria muitos falam, Clara Zetkin, o Antônio Gramsci, o Palmiro Togliatti, o Trotsky, todos concordam, eles podem até ter discordância entre eles, mas concordam com uma coisa: o fascismo é a guerra civil contra a classe operária, em todas as suas manifestações. Né? O anticomunismo é a ideologia guarda-chuva para essa característica. Então, ele tem um partido milícia, né? Ele tem uma ideologia que tem essas características. O nacionalismo do fascismo é um nacionalismo que ele tem algo que é característico do nacionalismo, que é ter uma visão mítica sobre o passado. O romantismo tem isso, né? Uma visão mítica sobre o passado. Mas é baseado na ideia de que aquela nação pura, que era positiva, que era gloriosa, ela entrou em decadência pela corrosão advinda dos valores que estão presentes no iluminismo e no socialismo. Então, mais uma vez, Revolução Francesa e Revolução Russa, né? Esse ciclo revolucionário, como diria o Lossurdo, né? Ou seja, é um movimento de oposição a esses dois momentos-chave da modernidade. Então, isso é algo que é fundamental de entender, que é uma coisa presente em todos os movimentos fascistas, essa coisa do mito da regeneração nacional. A gente sempre tem um passado mítico que remeteria à pureza da nação, que tinha sido corrompida por algum tipo de crise. Ou seja, percebam, os fascistas apresentam um diagnóstico do que é a crise, mesmo que seja completamente mítico, né? Mas é fantasioso, baseado em teorias da conspiração, mas tem isso. Então, no caso do fascismo italiano, é o mito da romanidade, do Império Romano. O próprio termo fascismo remete
ao Império Romano, né, que era um símbolo de justiça naquele contexto. O nazismo, né, o nazismo também tem um discurso de glorificação dos cavaleiros medievais germânicos, né? Não é por acaso que chama Terceiro Reich, porque o Primeiro Reich é absolutamente mítico, é qualquer coisa que nunca existiu, mas que eles dizem que existiu no período medieval, e que remete ao Sacro Império Romano Germânico. Já o Segundo Reich foi o contexto de unificação da Alemanha, o regime político que se segue dirigido pelo Bismarck, segundo eles consideram, nessa visão mítica, o segundo reinado. Por isso que é o Terceiro Reich. Ou seja, a nação ter entrado em decadência por influência. Aí o diagnóstico dos nazistas é judeus, comunistas, contra o que se opõe, né? Eu faço, mais uma vez, remetendo àquilo que a gente começou falando. O Mein Kampf do Hitler, ele está falando o tempo inteiro de uma conspiração judaico-bolchevique. Tem um elemento que é o antissemitismo e o anticomunismo ali. Sim. Então, quase a própria ideia de que o comunismo é um projeto judeu, que, aliás, era um diagnóstico de muita gente da direita contra-revolucionária, mesmo que não fascista. O Churchill falava isso, né? Falava que o projeto da Revolução Russa era um projeto judaico, tinha um antissemitismo forte. Churchill, aliás, outra figura, né, fundamental do Partido Conservadorismo Britânico, que viu positivamente o fascismo italiano, por exemplo. O Churchill, nos anos 20, em 1927, tece comentários como, por exemplo, agora o trem chega na hora na Itália. Porque essa metáfora do trem tem a ver o seguinte: uma sociedade que tinha um forte, potente movimento operário. O que para os trens? Greve. Olha a metáfora do Churchill, né? Não, tá tudo bem na Itália, agora os trens passam... Agora, esse é um assunto que depois a gente pode falar, né? Assim, mas que é fundamental para entender. Ou seja, os fascistas só se empoderaram, chegaram ao poder, implantaram seus regimes, porque contaram com a colaboração das elites políticas tradicionais, das classes dominantes. No caso da Itália, da Igreja Católica, mas principalmente da monarquia e do exército. Entendeu? Professor, eu tenho uma questão aqui, até pegando um gancho nisso aí que o senhor está explicando, a questão do Churchill principal, porque, assim, aqui no Brasil, já há uns 5, 6 anos, né, quando o bolsonarismo começa a crescer, ou seja, o movimento de apoio ao Bolsonaro começou a crescer no Brasil, desde então, ele já começou a ser acusado de ser fascista. O termo fascista, para se referir ao Bolsonaro, começou a ser utilizado. E eu lembro bem que os defensores de Bolsonaro, que tinham formação acadêmica, diziam assim: a esquerda é burra, porque assim, é impossível o Bolsonaro e todos nós sermos fascistas, porque nós somos a favor do Estado mínimo. Nós somos conservadores. Era esse o argumento dele. Então eu gostaria de só até aproveitar esse gancho que comentou do Churchill e mostrar qual é a diferença entre o fascismo e o conservadorismo, né? Porque até hoje muitos cientistas políticos falam: não misturem, fascismo é uma coisa, conservadorismo é outra. Mas esses elementos ligados hoje ao bolsonarismo, eles rejeitam o fascismo, mas batem no peito dizendo: somos conservadores. Se você puder comentar isso. Claro, isso é uma boa questão, porque eu acho que é importante fazer a distinção, sim, porque ela existe. Às vezes, e aí o recado que eu falo aqui é um pouco para a esquerda. Eu me situo, certo? Eu não estou aqui como historiador neutro, porque neutro é shampoo de bebê, né? Existe, certo? Neutro é shampoo de bebê. Então, eu tenho o meu lugar, sou de esquerda, sou marxista, enfim, estou anunciando aqui de que lugar eu estou falando. Ok. A questão é a seguinte: essas categorias ideológicas, elas operam distinções. Existe um anticonservadorismo também no fascismo, começar por aí para explicar a distinção. Porque o fascismo, por exemplo, o Eric Hobsbawm dizia que os fascistas são os revolucionários da contra-revolução. Porque um valor central do conservadorismo é a manutenção da ordem. E na medida em que o fascismo opera um movimento contra-revolucionário, violento, mas que mobiliza massas, e aí distingue o fascismo de outras contra-revoluções, porque isso é um dado característico do fascismo, é o fato de que é uma direita que faz uma contra-revolução de baixo para cima, plebeia, como diria o Trotsky, né? Ou seja, ele é uma direita mobilizadora, e isso foi uma novidade que o fascismo introduziu na história da direita. A direita tradicional, ela é antimobilizadora. Ela era, por exemplo, a direita tradicional era contra o sufrágio universal, era contra as massas entrassem na política. A entrada das massas na política, por exemplo, a ideia do sufrágio universal, foi uma luta do movimento operário, foi uma luta do movimento feminista sufragista, ou seja, foram uma luta de grupos
subalternos que lutaram para ampliar as franquias políticas da democracia liberal. Porque a democracia liberal, em muitos lugares, os regimes liberais, o voto era censitário, pouca gente tinha direito ao voto, né? Ou seja, os direitos políticos foram conquistados pelo movimento de massas. E a direita tradicional era aquela que se opunha a essa conquista. Por mais que porque ela acreditava que, umas vezes, as massas chegando, conquistando esses direitos no marco da democracia liberal, a propriedade privada estaria em risco. Foi, inclusive, uma avaliação errada, digamos assim, dessas elites conservadoras que muito rapidamente depois souberam como lidar com o voto de massa, com os direitos políticos, para a decepção, digamos, dos socialistas reformistas e para a surpresa da direita mais intransigente, que não queria que esses direitos fossem concedidos aos grupos socialmente subalternos. Então, o que há de anticonservador no fascismo é o fato de que é uma direita que quer implodir o sistema e não conservar o sistema, ok? Mas ela tem algo de conservador também, por isso que a gente tem que situar, né? É o fato de que ela é também um movimento que pode jogar para o espaço o regime político, o marco do regime político liberal, mas o faz para proteger a propriedade privada, ok? Não é por acaso que o Ludwig von Mises, né, que é um dos fundadores do chamado neoliberalismo, que é uma corrente conservadora do liberalismo, o que é que ele diz? Em 1927, o mesmo ano que o Churchill está elogiando o fascismo, que o fascismo cumpriu a missão histórica de proteger a propriedade privada, de proteger a Europa do bolchevismo. Então, quer dizer, com tudo aquilo que o fascismo traz de disruptivo, e o faz, em muitos casos, ser olhado com um pouco de reserva por alguns setores, tanto liberais como conservadores, no frigir dos ovos, esse pessoal acaba, digamos assim, votando no Bolsonaro. Ou seja, acaba dizendo, mas é um mal menor, porque no final das contas, você está protegendo a propriedade privada. O fascismo italiano, não é só que ele protege a propriedade privada, ele resolve problemas das classes dominantes, a relação do Estado italiano com a igreja, que era uma relação conflituosa desde que a Itália foi unificada. A Igreja Católica não aceitava a existência do Estado italiano, porque o final da unificação da Itália é a invasão de Roma, que acaba com o Estado papal. Aí o Mussolini, em 29, faz um acordo com a Igreja Católica e cria lá o Estado Vaticano. Dá uma existência legal, formal, de uma ficção, que é uma ficção, obviamente, né? Não é o Estado no sentido que a gente tem conceitualmente que é o Estado. Mas está lá, o Estado do Vaticano ali. Isso feito também para que o Mussolini consolidasse o seu apoio na massa da população católica, que era a imensa maioria da... Mas aí, olha só como a gente entende a diferença entre conservadores e fascistas. A Igreja Católica tem essa relação, né, de colaboração com o fascismo, mas em muitos momentos tem conflitos. Por exemplo, uma coisa que a Igreja Católica sempre se lamentou da Revolução Francesa é a questão da educação. Deixava de ser uma revolução burguesa o monopólio da Igreja, a formação, e passava a ser do Estado. Tem um historiador português, que eu gosto muito, que é o professor Manuel Loff, que ele diz, escola sem partido tem raiz lá no movimento católico de oposição à educação laica, porque foi a Revolução Francesa que retirou da igreja esse monopólio sobre a educação dos grupos subalternos, né? Então, principalmente dos grupos subalternos, mas da sociedade de forma geral. Então, nos anos 30, por exemplo, a Igreja Católica entrou em conflito com o regime fascista, porque o regime fascista queria educação fascista, e a Igreja Católica queria controlar o processo educacional. Então, tem esses conflitos existem. Ou seja, é um conflito entre uma visão mais conservadora e aquela visão que é do fascismo, que é de que tinha que criar uma educação fascista para criar fascistas, para que o povo italiano fosse todo fascista. Então tinha que fascistizar tudo. Por isso que o termo totalitarismo, que depois os liberais vão transformar numa categoria anticomunista, mas ele surge na luta contra o fascismo e os próprios fascistas adotaram esse termo positivamente. A gente viu que eram totalitários. É um termo da época. O Mussolini não, é Estado totalitário, é isso que a gente quer. Ou seja, controlar todos os aspectos da vida do sujeito, do momento que nasce ao momento que morre. Estava enquadrado nas instituições do Estado fascista. E aí a gente entra no outro ponto que o Bira colocou, que é muito importante, que é esse discurso de que o fascismo não pode estar ligado à coisa do Estado mínimo. A gente tem que começar a responder essa questão, primeiro dizendo o seguinte, Estado mínimo é uma ideologia, naquele sentido do Marx, na ideologia alemã. Ou seja, é uma falsa representação da realidade. É uma inversão da realidade. Estado mínimo não existe. Não existe. Não existe. Anarcocapitalismo é uma piada. É coisa para adolescente que quer comprar videogame sem pagar imposto. É basicamente...
convence uma classe média estúpida, né? Porque ela é estúpida, porque ela é ignorante, mas ela se ferra no capitalismo porque ela paga mais imposto mesmo. É verdade que a classe média paga altas taxas de imposto. Sim. Então, o Estado para ela, e ela, ao mesmo tempo, ela paga plano de saúde, ela paga escola particular. Então, o Estado para ela serve para quê? A única instituição que serve para ela é a polícia. A polícia contra os pobres, para evitar que ela seja alvo de uma violência urbana, principalmente. Então, ela não gosta do Estado, então ela adere a essas idiotices, tipo anarcocapitalismo. Mas, voltando à coisa do Estado mínimo, é um erro muito grande da esquerda, quando vai fazer uma análise do neoliberalismo, comprar o discurso dos neoliberais. Eles estão falando de Estado mínimo, mas vê o que é o neoliberalismo na prática. O orçamento militar americano no período do Reagan, só para a gente ficar na primeiro grande choque neoliberal dos Estados Unidos. O orçamento militar americano só cresce, pô. Ele corta nos direitos sociais, ele vai desmantelar o New Deal, ele vai reprimir a organização sindical, que era a organização fraca, mas o orçamento militar vai para a estratosfera. A dívida pública não é diminuída. Então, é uma conversa fiada, né? O sistema carcerário, que é um outro aspecto muito importante, ele se amplia, e amplia, inclusive, na fase posterior ao Reagan, posterior aos republicanos, né? Reagan, depois vem o Bush, então vem Clinton, que dá continuidade à agenda neoliberal, mas faz algumas modificações, certo? Então, mais uma coisa que o Clinton não modifica é a política carcerária, que faz parte da lógica neoliberal. Porque o que o neoliberalismo faz? Ele desmantela uma rede de serviços públicos para uma parte da população e oferece como política de Estado para os pobres o encarceramento, para que todo mundo fique no seu lugar. Então, o crescimento da população carcerária nos Estados Unidos na década de 90, na era Clinton, explode. É um crescimento mais acelerado que na era Reagan, né? E aí a composição étnica dessa população carcerária é aquela, né? Ou seja, a maioria de negros, latinos, em uma sociedade onde negros e latinos não são maioria. Então, percebam isso, que é diferente do caso brasileiro. Os negros, enfim, a população descendente de africanos, né, ou mestiços, etc., elas são majoritárias na população brasileira. Então, alguém pode até relativizar quando a gente fala, a maior parte da população carcerária é de origem afrodescendente, tal, não sei o que, mas essa é a maior parte da população, então seria assim. É um argumento cínico, obviamente. Esse argumento não vale. Sim, né? Sim. Com certeza. A política carcerária é Estado máximo, pô. A capacidade do Estado de punir a população, de punir os pobres, né? De botar... O Estado neoliberal, do ponto de vista da economia, ele é ativista. Ele pode privatizar empresas, mas ele está o tempo inteiro salvando essas empresas, pô. Essa coisa agora, a crise de 2008, né? Vem a crise de 2008, aí vem a conversa lá. Acabou o neoliberalismo, porque agora o Estado está salvando as empresas em dificuldade. A história do neoliberalismo é essa. Assim, o capitalismo, depois da crise de 29, nunca mais teve essa conversa fiada de que desde que o mercado se autorregula e sai da crise. Vira tudo keynesiano na hora da crise. Então, salva as grandes empresas. Depois, o custo desse salvamento vai para quem? Para a população. Sim. De cortar direitos, etc. O Estado que tem a capacidade de fazer isso, ele é ativista. Então, o Estado neoliberal, ele é ativista. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que dizer. O liberalismo, na prática, ele não é essa coisa de Estado mínimo, é uma miragem, é um discurso, é uma conversa fiada. A própria implantação do liberalismo histórico na Inglaterra. Foi o Estado ali, o Marx mostra isso, o Karl Polanyi, vários autores, os caras criam uma legislação para a questão da pobreza, ou seja, é um Estado autoritário, porque eles tiram todo tipo de política social que existia desde o período medieval, desde o período moderno, melhor dizendo, né, da rainha Elizabeth I, lá no século XVI, retiram e deixam os trabalhadores na própria sorte. E aí, de fato, o cara só tem força trabalho para vender mesmo, ou então morrer de fome. O Estado fez isso, pô. O Estado que faz cercamento dos campos para criar mercado de trabalho, mercado de terra. É o Estado, ou seja, essa conversa toda dos liberais, parece que tem uma economia de mercado que foi se desenvolvendo, e aí apareceu o Estado e começou a atrapalhar todo mundo. Isso é pura ignorância, né, para começar essa história. Isso é um mito, né? É uma conversa, enfim, que não tem pé nem cabeça. Então, é importante a gente, quando for pensar essas coisas, elas. Por outro lado, eu chamo a atenção da necessidade de fazer a diferenciação entre essas categorias, porque elas expressam momentos históricos da história do cara diferentes mesmo. Por exemplo, quando eu vejo muita gente na rede social falando que liberal e fascista é a mesma coisa, tá errado, gente. Tá errado, entendeu? Ou seja, não é a mesma coisa. Você pode, inclusive, apontar, né, uma tradição autoritária entre vários autores liberais. O Domenico Lossurdo, que tem vários textos dedicados a isso, mostrar como os caras defendiam colonialismo, escravidão, ditadura, né? Sim. O próprio Mises, que eu citei aqui, que é um caso muito lembrado, né? Ou seja, apoiou o fascismo
Mas apoio o fascismo aí é interessante. Ele apoia o fascismo como medida de emergência, mas não necessariamente como aquele projeto que ele acha que seria o melhor. Mas, enfim, ele colabora. Esses caras, o neoliberalismo é uma corrente autoritária do liberalismo, sem dúvida nenhuma. Ela flertou com todas as experiências de regime de exceção. Ela é antidemocrática, inclusive porque ela avalia que a democracia, ela é aquela tradição democrática, ela avalia que a democracia, do ponto de vista liberal mesmo, que é direitos políticos para todos, né? Eleição, representação e etc., avaliavam igual, ou seja, o que eu acabei de me referir, avaliavam que isso ia levar ao fim da propriedade privada. E continuaram avaliando isso. Esse que é o ponto. Eles continuaram avaliando. O voto e os direitos políticos e a participação política da massa na política era sempre uma ameaça. Por isso que eles são democráticos. Ou seja, o Hayek apoia a ditadura do Pinochet e o Milton Friedman não é porque eles não tinham viajado para o Chile e não sabiam o que estava acontecendo na época. Eles sabem o que está acontecendo. Eles são como a democracia mesmo, porque a democracia para eles é ameaça. Eles pensam no sistema. Mas o fascismo, pelo fato de ser uma contra-revolução mobilizadora, essa característica, ela é a característica que cria um incômodo na direita tradicional. Então ela pode colaborar com o fascismo no contexto de ameaça ou de crise completa das instituições do seu regime político, mas isso não significa que são a mesma coisa. Isso é muito importante de ser assinalado, porque do ponto de vista da ideologia fascista, ela é antiliberal também. E anticonservadora nesse limite, ok? Ou seja, ela quer conservar a propriedade privada tal como os liberais também, né? Então, nesse sentido, os liberais também são conservadores nesses termos. Mas o que seria um regime mais de acordo com esses valores? E a gente entende outras formas de regimes ditatoriais do século XX, ou seja, de formas de Estado capitalista contra-revolucionário que também não foram fascistas. É o caso da ditadura militar brasileira. E é engraçado esses conservadores que falam que eles são conservadores e, portanto, apoiam o Estado mínimo. Que é o discurso dos liberais, né? É muito curioso isso. Mas chama a atenção de que, na prática, no mundo real, essas distinções de liberais e conservadores eram sempre muito fluidas. Pegar na história do Brasil, os grandes representantes do liberalismo no Brasil foram todos autoritários e também se definiam como conservadores. A conversa do Partido Novo, Almoedo, né? Que eles são a novidade. Então, liberais na economia e conservadores nos costumes. Gente, isso é coisa mais, isso é igual a cagar sentado. Isso é velho. Brilhante. O primeiro ato político no Brasil, que a gente pode dizer que é a ata de fundação do liberalismo brasileiro, é a abertura dos portos às nações amigas, que é Dom João VI do Brasil, transforma-se na capital do Império Português, né, tira o Estatuto Colonial, e aí um cara chamado Visconde de Cairu, que era um admirador de Adam Smith, de David Ricardo, ou seja, dos liberais, ele faz a abertura dos portos às nações amigas. Ele era conservador dos costumes. Ele era monarquista, ele era contra-revolucionário. Então, tipo, porra, isso é... Os caras estão querendo apresentar isso como novidade, isso é velho, né? Isso não é novidade nenhuma na história do Brasil. Roberto Campos, ministro da Fazenda do primeiro governo da ditadura. O que ele era? Ele se definia como conservador. Que também era liberal do ponto de vista da economia. Então, isso é... A ditadura militar brasileira foi ou não foi um regime conservador? E a ditadura militar brasileira foi o regime que mais ampliou a participação do Estado na economia. O professor Gilberto Berkovitch, é um professor da Faculdade de Direito da USP, é um sujeito muito brilhante, ele tem um texto que ele fala, ó, entre 1967 e 1974, 60% das estatais, das empresas estatais, foram construídos no Brasil. O regime que mais ampliou a participação do Estado na economia foi a ditadura militar. A ditadura militar, alguém discorda que a ditadura militar é conservadora? Então, percebe? Então, esse tipo de discurso que foi usado para tentar dizer que o Bolsonaro não é fascista porque ele estava comprometido com isso, ele é falho, né? Ele não tem sustentação nem lógica nem histórica, né? É um mito. Agora, professor, uma coisa, você já tinha falado aí, deixou bem claro que é o caráter também de mobilização de massa do fascismo, né? Mas, assim, a gente sabe que após a derrota do nazismo na Segunda Guerra, esse caráter de massa ele some, né? E os grupos, os movimentos fascistas, né, eles procuram se esconder, né, se ocultar, se camuflar. E isso vai perdurar por muito tempo. Hoje em dia, o que a gente vê já é uma coisa diferente, né?
próprio bolsonarismo já é novamente o fascismo voltando a se conciliar com as massas e tudo mais. Eu gostaria que você comentasse um pouco, falasse um pouco sobre isso, sobre essa transformação aí, essa transição. Esse ponto é muito importante, porque durante muito tempo, esse campo de pesquisa que estuda fascismo, extrema-direita de forma geral, tinha concluído que, ao contrário do que os marxistas falam, né, o fascismo ele é uma possibilidade que está colocada na história do capitalismo, né, ele pode ressurgir nesse sentido, de um regime de exceção para salvar o capitalismo, etc. O que tem se consolidado é a ideia de que, depois de 1945, a extrema-direita tem assumido uma forma grupuscular. Eram sempre grupelhos e que assumiram contorno muito variado. Em alguns países nunca não conseguiram ter capacidade nem de formalizar um partido político, né? Alguns existem até hoje também, como skinheads, né? Ou seja, até o black metal norueguês, né? Que é um estilo de música que eu não gosto, mas eu gosto de heavy metal, acabo conhecendo todas as famílias, né? Então, black metal na Noruega tem uma tradição que é satanista, né? Black metal e tal, e nazista, né? As culturas se define mesmo como as principais figuras disso aí. Ou seja, movimentos que estão no plano da contracultura, né, subterrâneos, etc. O próprio integralismo brasileiro, principalmente depois da morte do Plínio Salgado, que é em 1975, desde de 38 ele já tinha meio que perdido força, né? Nunca mais tinha conseguido ter, mesmo que ele, quando volta para o Brasil, o Plínio Salgado, ele forma um partido político, que vai participar do jogo eleitoral ali daquela república até ele ser dissolvido e ser incorporado na arena. Mas ali ele já não está... Ele não tem ainda nem a capacidade de sonhar que ele vai conseguir chegar ao poder com a mobilização de massa contra os revolucionários, sumiu do horizonte. Então, era meio que... esse é um ponto importante, porque eu estou justamente estudando isso agora. Porque isso é um desafio. Para você caracterizar o Bolsonaro como uma experiência fascista, você tem que considerar isso, né? Você tem que considerar que, até então, a imagem da extrema-direita que estava presente não só na pesquisa acadêmica, cientista político, historiadores, era sempre dessa extrema-direita muito fragmentada, com pouca capacidade. Mas o que a gente está vendo no século XXI? A emergência de movimentos de massa de extrema-direita. E o bolsonarismo é a expressão disso. Em alguns casos, esses movimentos fascistas, eles acabam, quer dizer, que tem uma origem histórica no fascismo, eles acabam assumindo aquilo que um historiador italiano, que eu gosto muito, que chama Enzo Traverso, chama de pós-fascismo, porque são organizações de extrema-direita que meio que se adequam ao jogo parlamentar. Por mais que tenha um discurso que é xenófobo, em muitos casos racistas, né? Ele meio que se acomoda no sistema político liberal, mesmo que ele só consiga essa acomodação pelo fato que o sistema político liberal está em crise. Porque esse é outro dado do mundo do século XXI, a crise da democracia, que é algo reconhecido por pessoas que estão à direita, à esquerda, ou seja, é um tema do momento. A teoria mais radical, a teoria crítica de esquerda, mesmo que não seja de carisma, mas, por exemplo, os Foucaultianos, alguns muito interessantes, como o Andy Brown, por exemplo, pensam que o neoliberalismo acabou gerando as condições para experiências antidemocráticas. O que explica essa situação da extrema-direita é o tipo de dessolidarização. A experiência do neoliberalismo dessolidariza a sociedade, cria um caos. Ou seja, as políticas públicas que foram desenhadas, por exemplo, a Previdência Social, que é uma medida... O que é a Previdência Social? É uma solidariedade intergeracional. Os que trabalham hoje sustentam os que trabalharam ontem, que estão velhos vão se aposentar, ou tiveram problema de saúde, ou seja, é um sistema de solidariedade. O neoliberalismo, transformando isso numa mercadoria, privatizando as previdências, acaba com esse sistema de solidariedade. Isso é só um exemplo de vários resultados sociais do que o neoliberalismo provoca. Ou seja, por que o Bolsonaro quer armar todo mundo? Porque o tipo de sociedade que está no horizonte desses caras é a guerra civil. É você resolver tudo na bala. Então, nesse sentido, não seria conservador. Por isso que eu digo que é fascista, o Bolsonaro. Também por isso. É um projeto de guerra civil. Guerra civil para fazer uma limpeza, que é tipo fascista. Uma limpeza para criar nação pura. Quem é a nação pura? Quem apoia ele, pô? Quem apoia ele? Essa é a nação pura. Então, de fato, só para terminar, Bira, de fato, o momento agora de uma extrema-direita que assume contornos de massa, você tem uma parcela importante que se integra ao sistema liberal, mesmo que ele esteja em crise, e tem uma que não se integra, que é levar esse sistema ao colapso. E esse é o Bolsonaro. Esse é o bolsonarismo. É o bolsonarismo, ou seja, o tipo de movimento de tornar é um movimento de implantar uma ditadura. Tem um forte apoio militar, mas
Eu acredito que o projeto dele é um projeto fascista. Pode ser que os militares se implantem um deles, mas porque inclusive é isso, ele quer a nação pura, ele quer fazer uma perseguição implacável contra todos os opositores, ele quer desmantelar as instituições que permitem que coisas contra ele surjam. Por isso que ele é obscurantista, ele quer destruir a ciência de forma geral, as universidades, quer perseguir quem pensa diferente dele e quer fechar a imprensa liberal, tradicional. Essa coisa do Bolsonaro contra a Globo, gente, a gente é de esquerda, a gente odeia a Globo, ok? A gente odeia a Globo. Em 2013, a gente que dizia que a verdade é dura, a Rede Globo apoia a ditadura. Essa é a nossa palavra. A extrema-direita capturou a oposição à Globo, dizendo que a Globo é comunista, que é uma piada. Mas é essa coisa. E a gente não pode acreditar que o Bolsonaro não tem intenção de fechar a Globo. Pode fazer isso, cara. O Mussolini, o começo da ditadura Mussolini foi que ele aprovou uma lei para perseguir a maçonaria. E a maçonaria na Itália era como se fosse assim, a principal organização da sociedade civil que organizava a burguesia italiana. Ou seja, ele reprimiu uma coisa que servia para organizar a classe dominante. Por quê? Porque ele queria ter o monopólio da representação da classe dominante. E óbvio que depois ele usou a legislação contra a maçonaria para perseguir o movimento operário, que é a coisa da sociedade secreta, etc., acusa de ser todo mundo conspirador e vai fechando todos os partidos. Quer dizer, é importante pensar nessas possibilidades que estão colocadas. Ele quer um regime totalitário mesmo, nesse sentido fascista. Ele quer um monopólio de meios de comunicação, todo mundo falando bem dele, né? O discurso é golpista quando ele fala, por exemplo, que um poder está interferindo no outro. A ideia liberal do iluminismo, Montesquieu, é divisão dos poderes, e não harmonia dos poderes. Harmonia é a puta que pariu, ou seja, harmonia pra quê, cara? A ideia da divisão dos poderes, porque era uma crítica ao absolutismo, do poder concentrado. Sim. Então, a divisão dos poderes é que um poder interfira no outro, sim. Porra, o que é o judiciário? O judiciário não julgar os atos do poder executivo, cara. Ele quer um judiciário que diga amém. Ele quer um legislativo que diga amém. A concentração dos poderes é um discurso golpista que parece razoável, percebe? Você chega e fala, não, mas um poder não pode interferir no outro. Ele pode fazer diferença agora, conspirando com o senador para derrubar o ministro do Supremo, né? Isso não é interferência. Isso não. Não. É uma conspiração ilegal, é um absurdo. Eu acho que talvez seja, até agora, o pessoal já conta 100 crimes de responsabilidade do Bolsonaro. Eu acho que talvez este tenha chegado a... Não sei se é o mais grave, mas é bizarro, né? Mas é um dos mais graves. Mais grave, contra o outro poder da República, porque ele quer ter um monopólio nesse outro poder, porque ele quer concentrar os poderes. Então, o discurso que parece razoável não é golpista, ditatorial, é para total uma ditadura. Mas acho que essa coisa é importante. E a coisa dos aspectos da fenomenologia do fascismo, que a gente discutiu até agora, né? Partido milícia, por exemplo, é o que a gente tem que discutir. Porque, ou seja, por mais que vocês tenham uma coincidência em relação ao nome, porque a gente chama desses grupos criminosos no Rio de Janeiro, adotamos o nome de milícia, para falar deles, né? E aí tem um outro aspecto pitoresco, que é o fato que Bolsonaro, ele foi sempre um grande organizador, ele foi sempre um representante dessa faixa do crime organizado, que é o crime mais organizado, porque é feito por agentes da segurança pública, da milícia, né? Então, tem algum livro recente que saiu, que eu recomendo, que é a República das Milícias, do Bruno Paes Manso, que é um jornalista muito competente, que ele mostra, ou seja, sempre foram a família Bolsonaro porta-vozes da milícia de Rio das Pedras e sustentaram um cara, que é o Adriano da Nóbrega, que foi assassinado ano passado, que foi a primeira vez que eu vi o Flávio Bolsonaro reclamando de tortura, né? Ou seja, eles são favoráveis à tortura. E quando o Adriano tinha uma queima de arquivo, aí foi lá o discurso do Flávio Bolsonaro, falando que ele foi torturado antes de morrer. Virou um anjo, né? Quem é Adriano da Nóbrega? Adriano da Nóbrega não era só o maior assassino, o maior bandido da história do Rio de Janeiro recente. Ele foi o cara que, quando assumiu o controle do Rio das Pedras, na milícia de Rio das Pedras, que é a milícia originária, ele articulou a aliança dessa milícia com a Liga da Justiça, que é a milícia da Zona Oeste, da outra região da Zona Oeste, criando um vasto território do Rio de Janeiro, que vai até Itaguaí, controlado pela milícia. O que é que tem em Itaguaí? O porto, né? Uhum. O lugar estratégico de conexão com o mercado internacional. Por que o Bolsonaro derrubou o Moro? Porque ele queria trocar o superintendente da Polícia Federal aonde? No porto de Itaguaí. Que são os negócios dele, certo? É descarado, né? Descarado. É só ter vergonha e pegar as informações que você tem.
O que acontece? Ou seja, o Bolsonaro é orgânico desse universo do crime organizado, né, que são as milícias. Só que, além disso, ele tem um discurso de armamento da população. Que é a população? A população dele. Porque tu acha que... Eu já vi muita gente... Eu não quero nem citar o nome, porque me dá muita vergonha. Tem um que é de um portal, que todo mundo da esquerda acompanha ele e tal, que é um sujeito assim que fala muita besteira, e outro dia ele estava falando, a gente tem que pegar esse decreto das armas, a esquerda tem que começar a usar armas. Você acha que a gente vai ter acesso? O cara fala uma merda dessa, assim? Acho que é igual. Curso, deixa eu fazer um curso de Detran para tirar para ter 60 armas em casa, porque é o decreto do Bolsonaro. Esses 60 armas é para quem? É para os apoiadores dele. Claro. O Rony Lessa tinha 60 armas em casa, né? Sim, o Rony Lessa que matou o Mané, ele tinha. Mas ele já deixou... perfeito, muito bem lembrado. Mas ele já deixou claro para quem são as pessoas que ele quer armar e qual o objetivo. Naquela reunião que vazou, ele falou que para impedir a ditadura dos governadores, que é assim que ele chama, né, diz, que é um discurso clássico de quem quer dar um golpe, é acusar os outros de querem dar um golpe. É isso. Então ele queria que a população não aceitasse. Quem é a população? As pessoas que apoiam ele, que, não, por exemplo, não aceitassem o lockdown e fizessem uma guerra civil e derrubassem o governador de estado. Ou seja, é uma política deliberada de armar seus apoiadores, de criar o quê? Uma milícia, no sentido fascista. Agora, a gente é professor, mal consegue manter um podcast, vai comprar armas, a pessoa. Acho que vai comprar. Mas perceba a diferença que eu estou apontando aqui. Por mais que o Bolsonaro seja um fenômeno ligado às duas coisas, elas são diferentes, né? Ou seja, sim, uma organização do crime organizado que controla territórios e tem importância política, como o caso das milícias, né? Um modelo de negócios, etc. E a outra é uma milícia política. Porque, claro que esse universo desses milicianos tem afinidade ideológica do Bolsonaro, e não é por acaso que ele empregou e sustentou essa galera e fez tudo para defender esse pessoal. Eu estou falando dele armar os seus simpatizantes políticos e criar e ter um discurso de ódio que é fascista também, na medida em que ele sempre está criando a figura do abjeto, aquela figura da pessoa que deve ser eliminada. Porque o fascismo, como lembra sempre a minha grande amiga e especialista nesse assunto, que é a Tatiana Poggi, que é minha colega da UF, o fascismo é exterminista. Ele tem uma visão que ele deve exterminar o diferente, para criar pureza na nação. Então, são esses que ele está querendo armar. Por isso que eu estou falando que esse comentário de que vamos aprender também, é idiotice pura. Porque ele está achando que vai combater de igual para igual uma coisa... não que, digamos assim, como historiadores e pessoas de esquerda, a gente não deva ter a consciência de que determinadas situações políticas podem exigir que a gente se arme, ok? Para se defender, ok? Porque senão não vai morrer. Isso pode chegar a essa situação. Não estou dizendo, mas não estou falando besteira, de achando que a gente vai entrar no CAC, no conceito de caçadores e colecionadores, que é a brecha que o Bolsonaro inventou na legislação para o sujeito ter direito a comprar 60 armas. Vai comprar 60 armas porque ele é um colecionador, né? Que foi o discurso do Rony Lessa. Exato. Outra coisa, o Rony Lessa, quando foi pego, ele foi pego com os armamentos desmontados, peças de armamento. Daria para montar 117 fuzis. E isso tem a ver com essa legislação do Bolsonaro também, porque é a possibilidade de você montar em casa, você comprar as peças da coisa. E fabricação de munição. Você já até o Reinaldo Azevedo, né, o jornalista de direita, está falando isso, o cara quer uma guerra civil. Esse é o projeto dele, sacou? O projeto dele é um projeto de guerra civil. E neste sentido é que ele tem um projeto que é diferente da ditadura militar. A ditadura militar é um passado mítico, como era o Império Romano para os fascistas italianos. É um passado mítico. Ele vai falar do AI-5, do Ustra, para criar um discurso de ódio, um discurso anticomunista, etc. Não é exatamente aquele regime que ele quer de volta. É isso que eu estou chamando a atenção. É um regime que realiza aquilo que, por exemplo, que é o balanço que a extrema-direita faz sobre o fracasso da ditadura militar, que o próprio Ustra e que o Olavo de Carvalho fazem, que é o quê? Que a ditadura militar ela não fez a luta cultural. Parece, né, a luta cultural, não tem nada a ver, porque muita gente na faculdade acha que cultura é chopada, né? A cultura, sou secretário de cultura do CA, então eu vou fazer a chopada, Não, cultura é tudo, gente. Não? Luta cultural, o extermínio do marxismo cultural vai significar destruição das universidades, né, destruição de muita coisa, né, e perseguição política implacável, e objetivo estratégico de eliminação física. É disso que a gente está... É esse monstro que a gente está aí
diante e tendo que aprender a lutar contra, né? Porque aí vem a pandemia, aí derrubou tudo. Professor Demian, uma questão aqui, né, nessa linha é o seguinte: quando o senhor explicou, né, que faz uma eliminação, o elemento a ser eliminado, né, era o PT em especial e o comunismo. Só que o senhor também falou uma coisa seguinte: é risível chamar a Globo de comunista, mas também é risível chamar os governos petistas de comunista. Claro. Né? Quando a gente analisa o que foi o governo petista. Né? Claro. E nesse sentido, né, é aí que eu quero perguntar: uma vez que o governo petista não foi nada comunista e a burguesia brasileira ganhou rios, né, oceanos de dinheiro durante o governo petista, né, na opinião do senhor, por que essa burguesia comprou e patrocinou o Bolsonaro? Sabe? Muito bom. Então, eu ganhei dinheiro com isso, eu sou burguês, ganhei dinheiro com o PT, por que eu vou demonizar um governo que me deu tanto dinheiro? O senhor tem alguma teoria por isso? É isso? Então, eu lembro que essa questão é outra questão muito boa, porque, pensa bem, em 2015, quando começou os movimentos da direita para a deposição da Dilma, eu cheguei para vários amigos que são mais à esquerda, né, que éramos todos críticos do governo PT, né, nunca apoiei o governo PT, embora eu votasse no segundo turno no PT contra o PSDB, do jeito que eu votei no Haddad contra o Bolsonaro, sendo o Haddad o mais tucano dos petistas. Sim, então, sem sombra de dúvida. Tem nenhuma expectativa em relação a eles. É que é essa coisa, social-liberalismo, né? É tal. E qual é de chuchu do PT? Perfeito. Só que aí o que acontece? Tem uma coisa da burguesia, ela ser a classe dominante não por acaso. E tinha uma coisa na época do PT que fez com que a burguesia ganhasse muito dinheiro, que era o tipo de política econômica, sem dúvida nenhuma, certo? Isso foi um incentivo à acumulação capitalista, à formação de grandes fortunas, mas tinha um ciclo econômico. E a festa acabou, como diria o Paulo Guedes, né? Ou seja, e a burguesia, quando optou por derrubar o governo do PT, ela declarou ali, naquele momento, que ela estava abrindo mão da conciliação de classe, da concertação social, que só podia ser efetivada pelo PT, porque é o único partido que tem condições de fazer a concertação social no Brasil, algo que o Ciro Gomes não entendeu. E isso eu estou falando como elogio ao PT também, né? Estou falando que é os caras da concertação social, que foi maravilhosa para o grande capital. E foi maravilhosa até para os militares, pô. Os governos que mais investiram nas Forças Armadas do Brasil foi o PT, pô. E fizeram muita besteira, tipo a missão no Haiti, né? Que formou essa geração de generais pistas que estão no governo do Bolsonaro. Ou seja, dormiu com o inimigo. Empoderou lideranças evangélicas na política que começaram aliados ao PT. É o caso do Marco Feliciano, Magno Malta. Em 2010, o pessoal apoiou a Dilma. Eles rompem depois, né, e vão lá cair no braço do Bolsonaro. Mas isso é a parte política. Vamos voltar para a parte do grande capital. Quando a burguesia decide derrubar o governo do PT, ela está trocando a concertação social pela guerra social. E esse é o sentido da agenda das classes dominantes desde o governo Temer. Gente, a gente está num país que às vezes a gente não consegue acreditar nisso. Num país que os caras aprovaram uma emenda à Constituição de congelamento dos gastos públicos por 20 anos. Por 20 anos. É um saque. É um butim do Estado brasileiro. É uma devastação completa, né? Os caras estão fazendo uma política com a seguinte previsão: não vai ter crescimento mais. A gente vai ter que achacar a classe trabalhadora, a gente vai ter que destruir os direitos sociais, vai ter que mercantilizar a Previdência, acabar com a Previdência Social. Os caras conseguiram fazer isso tudo, cara. Tá faltando o quê? Acabar a Lei Áurea? Sério mesmo? Tá faltando o quê mais? Os caras querem fazer a reforma administrativa agora que os caras querem aprovar, e provavelmente vão aprovar, e fuder com a destruição do serviço público no Brasil, com as carreiras, enfim. É um troço de devastação social. Isso tem a ver com a burguesia que sempre foi dependente, associada, subimperialista, como diria o Mauro Marini. E a aposta do bolsonarismo tem a ver também com o Conjuntura Internacional, e tem a ver também com a capacidade que o bolsonarismo, esse fenômeno da extrema-direita teve, de capturar e catalisar o contexto da crise brasileira. Inclusive, catalisar um movimento que não foi iniciado por ela. E quem começa a desgraça do Brasil nesse período recente? PSDB, pô. Os caras não aceitam o resultado de 2014. Essa é a origem de tudo, né? E aí mobiliza gente junto com a Globo, ou seja, com a direita tradicional, leva a massa de ressentidos para a rua, ou seja, mobiliza as pessoas para ir para as ruas e perdem as ruas para a extrema-direita. Porque o bolsonarismo é isso. Tem um colega que é professor da UFRJ, que é o Eduardo Costa Pinto, e ele tem uma formulação que eu acho brilhante. Ele fala: o bolsonarismo é uma doença oportunista que pegou um corpo doente, né? Ela foi lá e pum, foi inoculada no corpo doente. Só que essa doença oportunista, ela teve planejamento. Esse que é o ponto.
com a contribuição importante também de um outro pesquisador sobre militares do Brasil, que é o professor Piero Leiner, que é professor da Federal de São Carlos, e ele fez uma reconstituição histórica dos momentos onde o alto comando das Forças Armadas abraçam o Bolsonaro. E isso é muito importante. Os caras abraçam o Bolsonaro como candidato a presidente da República em 2014. Depois do resultado das urnas. Esses militares, o general Heleno, que era um cara que vinha de longa tradição da extrema-direita militar, ele liderou a missão no Haiti. Quando ele volta ao Brasil, ele volta fazendo uma coisa que formalmente os militares são proibidos de fazer política. E ele volta fazendo uma polêmica com a demarcação de terras indígenas, Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, começa fazendo política. O governo do PT fez, aquelas punições que transferiu o cara para outro lugar e etc., mas ele continuou fazendo agitação política. O general Mourão, isso sem falar numa duração mais longa, onde essas Forças Armadas, elas foram educadas com a ideologia do Olavo de Carvalho, com a ideologia da extrema-direita americana, essa reciclagem do velho anticomunismo das Forças Armadas brasileiras. Então, isso tudo foi uma certa bola de neve. Mas até 2014, e esse que é o dado que esse professor Piero Leiner traz, até 2014, o Bolsonaro até 2010, desculpa, era proibido de panfletar e fazer campanha política perto dos quartéis, inclusive na Academia das Agulhas Negras, onde ele se formou. Então, ele mostra, por exemplo, em novembro de 2014, o Bolsonaro é convidado para ser o paraninfo da formatura da turma das Agulhas Negras, né, da Academia Militar das Agulhas Negras. E esse é um tipo de solenidade central na história da instituição Exército, porque esse convite para o Bolsonaro só poderia acontecer com o consentimento do alto comando das Forças Armadas. Eu estou falando do alto comando das Forças Armadas durante o governo Dilma. Estamos falando do Vilas Boas. Então, o Bolsonaro vai ser homenageado pela turma de formatura de 2014 e é ovacionado. E apresenta sua ideia de que ele vai ser candidato a presidente da República. O Bolsonaro tinha sido o deputado federal mais votado do Brasil em 2014. Ele era uma figura da extrema-direita em ascensão e, finalmente, as Forças Armadas, que não deixavam ele panfletar perto, trouxe ele. Esse pesquisador interpreta que o Bolsonaro é uma espécie de instrumento, e alguns estudiosos militares interpretam ele como mais ou menos um instrumento desses militares. Eu já tenho um olhar um pouco diferente. Eu acho que o bolsonarismo tem uma influência, é um fenômeno mais autônomo. Eu interpreto assim. Inclusive, é possível perceber isso como o Bolsonaro, ao, por exemplo, demitir um militar do governo, com exceção do Pazuello, todos os outros que ele demitiu, militares, generais, ou seja, com a patente superior dele, ele humilha. Sim. Ele humilhou o cara, que eu esqueci o nome agora, que estava à frente do Ibama. Foi o Santos Cruz que humilhou ou foi outro? Não, ele humilhou o Santos Cruz, né? Porque ele foi demitido depois de uma campanha dos filhos do Bolsonaro. E ele também, quando ele demitiu o cara do Ibama, que ele tinha colocado um general lá também. Ou seja, gente de extrema-direita também, igual ele. Anticomunista, tapado, aquele que tem ditadura do politicamente correto, toda essa idiotice do olavismo. Porque são todos assim, né? Aí o Vilas Boas que foi vendido pela mídia e a imprensa, e a esquerda engolia isso, que o Vilas Boas era um legalista. Até que agora a gente sabe que ele estava lá por trás de todas obras ali para abrir agora a gente sabe que ele é um golpista. Como todos eles são, né? Esse que é o ponto, né? Sim. Uma coisa que eu não consigo entender. Teve uma parte da academia e da política que, por alguma razão que eu nunca entendi, acreditou que as Forças Armadas, quando acabou a ditadura, ela tinha se convertido à democracia. Eu sei porque eu fui, durante muitos anos, de um laboratório que estuda militares. Eu nunca fui um pesquisador desse assunto, mas eu acompanho a literatura, eu leio esse material há muito tempo. E eu vi, e às vezes eu participava de simpósio, e eu via como tinha gente gabaritada, nome de referência na área, que ficava falando, não, hoje em dia as Forças Armadas não são aquelas dos anos 60, aquele agora elas são mais modernas e tal. Eu falava, gente, por que eles fizeram isso? Eles se converteram. Eles não foram derrotados. O final da ditadura não foi uma derrota. Eles negociaram a saída da ditadura, eles controlaram em grande medida a saída da ditadura militar. Não teve julgamento. E é por isso que um dos motivos da criação desse grupo militar que vai abraçar Bolsonaro foi a Comissão da Verdade, né? É também uma reação à Comissão da Verdade que esses caras tenham feito esse movimento de abraçar o Bolsonaro como símbolo deles, né? Porque é um revisionista, né? Ele tem uma leitura revisionista negacionista, melhor dizendo, do período, né? Ele nega que foi uma ditadura, né? Sim. Então,
eu dei essa volta toda para a gente entender mais ou menos qual foi o movimento que as classes dominantes, as instituições da alta burocracia de Estado tomaram no último período para criar esse coisa. Isso que a gente não falou do judiciário da Lava Jato, que é um fenômeno que é fundamentalmente autoritário, né? Se a gente for ver bem. E assim, sem não ficar chovendo muito no molhado e ficar falando das coisas que são mais óbvias, a perseguição ao Lula, que foi evidente, a perseguição ao PT, que foi evidente, o ritmo de desenvolvimento das operações para afetar o jogo político partidário, para ferrar com a vida do PT, isso tudo é evidente agora, é cristalino, está tudo documentado. Mas o projeto dos caras apareceu quando o Dallagnol apresentou as tal das 10 medidas de combate à corrupção, que é a defesa do estado de exceção no Brasil. É defesa de polícia política, é defesa de coisas absolutamente anticonstitucionais, antiliberais. Eles são uma corrente autoritária no Brasil. Então, o bolsonarismo, essa é uma outra característica importante, ele vai ser um catalisador de várias correntes autoritárias da sociedade brasileira. Sim. Alguns foram expurgados, como o caso da Lava Jato, né? Tirou o Moro e tirou essa foto. Mas tem muitos outros que estão lá dentro, né? O autoritarismo está presente, por exemplo, entre a alta hierarquia das igrejas cristãs brasileiras, seja católica, seja mesmo que não seja a CNBB, mas é gente muito poderosa no interior da hierarquia católica, por exemplo. Os evangélicos também, né, majoritariamente apoiam e são a base mais fiel de sustentação do Bolsonaro. E se a gente olhar a composição dos ministérios do governo, o ministério da Damares, a Maria é pastora, o cara que está na FINEP, ou seja, as instituições estratégicas culturais no Brasil estão na mão de um extrema-direita obscurantista, né? Ou seja, os integralistas também com a Damares, né? Os integralistas no ministério dela, né? Sim. O ministério da Damares é um caso a ser estudado, tipo assim, daqui a um tempo vai ter tese de doutorado só sobre o ministério da Damares, ou pelo menos monografia de conclusão de curso, etc. Ou seja, trabalhos monográficos só para esse ministério. Porque é um zoológico da extrema-direita, ele tem integralistas, ele tem... Quando fala assim, tem integralista, tem fundamentalismo cristão, às vezes são as mesmas pessoas, porque o integralismo é fundamentalista cristão, né? Inclusive o antissemitismo que está presente aí. O integralismo é uma componente dessa leitura sectária do cristianismo, né? Que é essa coisa de que os judeus que mataram Cristo, blá blá blá, essa conversa fiada toda do antissemitismo, que está presente em algumas correntes da extrema-direita, não em todas, porque inclusive tem a corrente extrema-direita que tem origem judaica, que obviamente são alvo de muita crítica, inclusive dentro da própria comunidade judaica brasileira, que não aceitou o Bolsonaro. Mas as instituições, como diria o professor Michel German, que é judeu e é um intelectual de esquerda brilhante, é um grande historiador enfim, recentemente deu uma entrevista para o The Intercept falando isso, ou seja, as instituições da comunidade judaica brasileira chancelaram o Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro indo lá na Hebraica e fazendo aquele discurso racista, ele vai na Hebraica, faz um discurso racista, mas o fato de ele estar na Hebraica meio que o livra da acusação de ser um pró-nazista. Apesar de a gente ter símbolos do nazismo e das... Aí, sim. Ou seja, é o cara que foi secretário de Cultura fazendo a imitação do Goebbels, é esse Felipe Martins, que agora parece que vai ser finalmente demitido, fazendo o símbolo da supremacia branca também. Ou seja, as coisas estão aí, né? É o discurso eugenista. O que é o discurso do Bolsonaro sobre a pandemia? Alguns vão morrer. Sinto muito. A gente percebe. Ou seja, tem uma galera que vai morrer. Quem que vai morrer? O pessoal mais fraco. É eugenia pura. Sim. E é puro. Se você não é da raça perfeita, você, enfim, tá com sobrepeso, você não faz esporte, tá não sei o quê, então você vai ser eliminado, mas a sociedade vai continuar. É bizarro, é nazismo isso, cara. Isso é oficial, cara, né? Agora, é curioso como a sociedade judaica, ela tem ela é seletiva, né? Ela fica indignada com algumas coisas e com outras não, né? Mas eu acho que aí a gente tem que diferenciar. É muito ampla a comunidade judaica. Eu não sou especialista nisso, eu não tenho competência. Eu acho que, inclusive, é um tema que vocês podiam procurar o próprio professor Michel German, que é o professor da FRJ, e ele é um especialista nesse assunto. Ele tem um mapeamento muito interessante sobre essa questão. E, assim, a gente tem tanto, por exemplo, a Hebraica do Rio de Janeiro. Ela é dirigida há anos por um cara de extrema-direita que é bolsonarista. Sim. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro tem outras sociedades da comunidade judaica que são muito mais à esquerda. Tem um aqui, cara, eu tô pé da vida porque eu esqueci o nome deles, porque eu já fui convidado algumas vezes para ir lá falar mal do Bolsonaro e falar de fascismo, né? Como é o nome, cara? Puta que pariu. Eles não vão me perdoar, porque eles me chamam sempre, e eu sempre vou lá. Então, ou seja, mesmo vamos generalizar, né? Ou seja, tem o Michel German chama atenção para isso. A mesma quantidade de pessoas que tinha dentro da Hebraica para assistir
o Bolsonaro naquele dia, tinha mesmo quando a gente fora, protestando contra o Bolsonaro. Ou seja, onde é que circulou essa notícia? Só circulou a notícia de que tinha um ato do Bolsonaro na Hebraica. O pessoal que estava do lado de fora, que era a mesma, tipo, ele sabe disso porque ele estava lá, inclusive, né? Ele fala a mesma quantidade de gente. Não, ele não estava lá, não. Ele falou que ele não estava porque ele estava na Palestina, né? Ele estava justamente lá fazendo trabalho de solidariedade aos palestinos. Né? Claro, ele é um cara de esquerda, né? Ou seja, você tem uma diversidade nesse. Então você tem os que apoiam e que usam o fato de serem da comunidade judaica para fazer uma limpeza do Bolsonaro, para criar ele como e tem isso, o pessoal que é contra, que critica, que também é contra o Bibi lá em Netanyahu, lá em Israel, né? Ou seja, é um troço complexo, né? E tem coisas de relação de forças, né? E tem uma disputa interna, né? O próprio Michel é parte disso, né? Ele está o tempo inteiro fazendo provocações a essas instituições judaicas quando elas chancelam, né, o fato de que tem nazista no governo. Ou seja, isso é uma coisa que não poderia ser, ou seja, não tem como passar a mão na cabeça de uma coisa dessa, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente encontra também em outras comunidades esse tipo de diversidade, por exemplo, os evangélicos que a gente falou, né? Ou seja, tem as igrejas, ou seja, é possível dizer que majoritariamente eles estão à base de apoio ao Bolsonaro, mas tem muitos que não estão, que são críticos. Por exemplo, eu estava vendo o professor Fábio Pi, que é teólogo, que é um especialista nessa questão da relação dos evangélicos com o bolsonarismo, e ele tem a tese sobre o fascismo bolsonarista, que ele fala que é cristo-fascista. É o cristo-fascismo, né? É o conceito que ele retira, inclusive, de um autor alemão, e ele aplica para entender esses elementos da comunidade evangélica que estão no governo Bolsonaro, né? Mas ele mesmo é da Assembleia de Deus, né? Ele mesmo é teólogo. Ele mesmo é um evangélico progressista que, enfim, está na oposição ao Bolsonaro. O pastor Henrique Vieira também, de Niterói, um pastor, né? E é contrário, é um socialista, né? Enfim, quer dizer, eu acho importante a gente pensar nisso, porque, inclusive, eles são estratégico político, eles são uma religião em expansão, né? A comunidade evangélica vem crescendo de forma muito importante, né? Então, se a gente faz um discurso de que todos os evangélicos são nazistas e todos são bolsonaristas, a gente está fazendo uma política errada, né? Porque a gente está pegando em vez de analisar a complexidade do fenômeno, está fazendo uma caricatura, seja do mesmo jeito, né, com o caso da comunidade judaica, né? A gente vai observar esse tipo de coisa. Ou seja, na ditadura militar, teve um setor, né, da comunidade libanesa que apoiou. A gente vai dizer que todo mundo da comunidade libanesa era pró-ditadura, também não se sustenta, percebe? Então, tem de tudo, ou seja, tem até gente LGBT que apoia o Bolsonaro, pô. Por mais que isso soar completamente estapafúrdio, né? Mas tem. Então, é isso. É complexo. E é essa coisa que o livro me indagou agora há pouco, ou seja, é um movimento de massa. O bolsonarismo é um fenômeno de massa, né? Ele não é um grupeiro de extrema-direita, né, que tem uma atuação marginal. Ele é outra coisa, ele é um fenômeno de massa que chegou ao governo e que tem claras pretensões ditatoriais, mas não conseguiu até agora efetivar isso, mas está aí no horizonte. Ele quer, né? Não é porque ele não queira. E não conseguiu, né? Ele não teve as condições. Ou seja, por poucas semanas ele claramente estava querendo dar um golpe, mas ele não tinha condições, não reuniu as condições necessárias para aquilo e não conseguiu nem ter o apoio das Forças Armadas para fazer isso. Por isso que ele fez aquela troca ministerial. Mas ali ele queria, obviamente, né? Eles estavam se movimentando para fazer uma agitação das polícias militares para efetivar um fechamento de regime. Isso era bastante evidente. Ele não reuniu as condições ainda para fazer isso. Inclusive, professor, diga. Inclusive, você falou da polícia, pensando aqui, a polícia também é uma base de apoio muito forte, né, que o Bolsonaro tem. Aí a minha pergunta, até porque eu sei que o senhor tem uma leitura boa de Gramsci, né, a questão da cultura, dos partidos, é o seguinte, eu lembrei que o Lula, né, numa entrevista recente agora, da pós-Fachin, né, por assim dizer, não sei em qual delas, mas ele comentou o seguinte, eu acho que foi no DCM, ele, quando eu assumi a presidência, quando eu ganhei a eleição em 2002, que eu tinha que montar o meu ministério, eu não conhecia ninguém do Exército para indicar. Então, ele assumiu ali uma falha dele, do PT daquela época, e a gente viu a consequência dessa falha. A minha pergunta é, e como que os partidos de esquerda, e não só o PT, né, mas o PT é o principal, porque é o maior, podem conseguir quebrar um pouco desse bolsonarismo nas Forças Armadas, nas polícias? Porque você até consegue ganhar a eleição
tal qual o Lula venceu. Talvez se o Lula pudesse ser candidato no que vem, vai que o Brasil em crise, o povo resolva a volta a Lula e tanto faz. É uma possibilidade que a gente não sabe se vai acontecer. Mas a questão é, ganhou a eleição. E aí? Porque assim, esse anti-esquerdismo, esse anticomunismo, por assim dizer, né, que tem nas Forças Armadas e nas polícias, continua muito forte. Então, como que a esquerda, enquanto movimento mesmo na sociedade, pode quebrar isso? Porque a gente precisa, né, enfraquecer o Bolsonaro nas igrejas evangélicas, nos quartéis da polícia, no exército. Como fazer isso? E só uma coisa, para a gente fechar logo esse bloco e aí para a gente começar já a encaminhar para o encerramento, vou aproveitar e o seguinte, a gente sempre conversa, né, assim, a gente discute muito dentro da esquerda essa questão de que há um núcleo duro, né, ali bolsonarista, e esse núcleo duro não adianta, né, não adianta você conversar, dialogar, argumentar, né, não dá. Agora, esse núcleo duro, sei lá, deve ser 15%, alguma coisa em torno de 15%. Mas, assim, fora esse núcleo duro, a gente tem mais aí 15%, né, chega aí aos 30% da população que ainda está aí apoiando o Bolsonaro. A minha pergunta é o seguinte, como a gente conversa, dialoga com essa galera, com esse grupo, essa parcela da população que ainda está apoiando o Bolsonaro, que ainda está se mostrando bastante suscetível até ainda a certa reprodução até de ideias fascistas, inclusive. Como a gente dialoga e tenta argumentar para dissuadir, persuadir, enfim, mudar a ideia, né? Mudar a visão. Pois é, em alguns casos a situação é mais complicada, né? E aí eu acho que foi muito importante você colocar esse ponto, que é a diferença entre esse núcleo mais fanatizado, né? Que a gente pode chamar de um bolsonarismo radical, orgânico no movimento, né? E 15% é gente pra cá, muita gente, né? É um fenômeno de massa. 15% num cenário eleitoral muito fragmentado vai para o segundo turno. E eu desconfio que possa até ser mais do que esses 15%, porque eu acho que o desenvolvimento do fenômeno tem uma grande capacidade de recrutamento, de fazer com que as pessoas se radicalizem e tenham uma adesão fanatizada. Mas, de fato, você tem uma franja de pessoas que, por outros motivos, estão ali nessa barca. E estão ali e tal, e a gente tem que dialogar com essas pessoas. Isso, ou seja, essa é, vamos dizer, a tese geral que eu estou falando. Aí a gente vai para os casos mais específicos. Eu acho que no caso das Forças Armadas, e foi muito importante o que o Bira falou, porque ela expressa um problema que é mais estrutural da esquerda. A gente não tem política para as Forças Armadas, do ponto de vista de fazer política nas Forças Armadas. Às vezes você vai dizer, você não tem um projeto político das Forças Armadas. A gente pode encontrar gente de esquerda que está pensando estrategicamente em Forças Armadas, mas está dialogando com eles lá. Tem como fazer isso? Primeiro perguntar, às vezes não tem. Ok? Mas não tem porque não teve política nos últimos tempos. Ou seja, não é por acaso que o Augusto Helena é quem lidera a missão no Haiti. Gente, o Augusto Helena era ajudante de ordem de Silvio Frota, que foi um cara, um general que tentou derrubar o Geisel, acusando o Geisel de ser comunista. É o cara ligado à comunidade de informações, é de onde vem Newton Cruz, ou seja, os papais do Bolsonaro ideológico. Ele vem dessa vertente. O Bolsonaro pegou o Augusto Helena, o Lula, e mandou para Haiti liderar missão de paz, né, com muitas aspas, né, porque foi um desastre. E foi, além de tudo, para a gente lembrar, mas outro dia a gente pode aprofundar esse ponto, foi o apoio brasileiro a um golpe de Estado, porque o Aristide, que era o presidente da República do Haiti, foi derrubado por um golpe de Estado. Os caras sequestraram ele e levaram para fora do Haiti. E o Brasil chegou lá com a missão de paz para chancelar uma ordem violada, uma ordem golpista. Então, a missão do Haiti é um desastre curto prazo no longo prazo, como estamos vendo agora. É um erro bizarro da diplomacia do Celso Amorim, até hoje celebrado pela esquerda. Pô, fez merda pra caralho ali, né? Vamos combinar. Mas, assim, e não tinha polícia para as Forças Armadas, cara. As figuras que o Lula colocou e a Dilma colocaram como ministro da Defesa, muitos casos os caras não tinham autoridade. Não tinha. Por que não tinha autoridade? Porque você não se fabrica isso de uma hora para outra. A esquerda abriu mão de ter uma política para as Forças Armadas desde 64, para falar as coisas como são.
Porque até 64, porque a gente pode ter muitas críticas e devemos ter a todos a trajetória da esquerda brasileira, porque eu acho que é parte da reconstrução da esquerda criticar os erros da esquerda, não ficar só celebrando, né? Então, até 64, a gente pode falar o que for do PCB, mas o PCB tinha política para as Forças Armadas. O PCB tinha generais, gente. Tinha general que era do PCB. Era possível ter tinha política para as Forças Armadas. Por mais que a gente possa fazer um balanço histórico e dizer que a linha política estava errada. Mas tinha. Depois de 64, né? O pessoal de esquerda que ainda ficou foi saindo, tipo Lamarca, e foi para luta armada e tal, e depois acabou. É por isso, inclusive, que a esquerda tão facilmente caiu na lábia há uns anos atrás, de que o Vilas Boas era legalista. Porque isso significava, inclusive, uma certa ignorância arraigada sobre esse objeto Forças Armadas. Por que ele era tratado como legalista? Porque o Vilas Boas dizia que era contra a ruptura institucional. E não tinha um filho da mãe para chegar para o Vilas Boas e perguntar, é mesmo? E vem cá, em 64 teve ruptura institucional? Porque ele falar que não teve. E aí você ia descobrir, porque sempre foi o discurso dos golpistas, é que eles estão defendendo a lei, porra. Percebe? Mas é uma vontade de se enganar incrível. E você via, quando você falava desse assunto, o pessoal dizia, não, esses caras são democráticos hoje em dia. Muita gente. Por isso que eu falei, foi um vacilo, né? Para ser bem generoso, de especialistas acadêmicos que foi comprado por gente da esquerda. De que as Forças Armadas tinham mudado, não sei porquê. Né? Não era mais aquele anticomunismo arraigado. Pô, que vacilo, cara. E aí não tinha política internamente. Se tivesse política, podia até ter mapeado melhor. Não, essa porra aí é bizarra e tal. E podia ter tido política para as Forças Armadas. E aí vem a Comissão da Verdade. O que foi a Comissão da Verdade? Eu colaborei com a Comissão da Verdade. Tem um volume o segundo volume do relatório que eu escrevi, eu e uns colegas escrevemos o capítulo, que fala justamente do empresariado e a ditadura militar. Esse é o capítulo que eu ajudei a escrever. E ajudei também um outro capítulo que é sobre a perseguição ao movimento sindical, que eu fui colaborador, mas mais apoiei do que propriamente escrevi, né? Escrevi só um pedacinho. Mas a Comissão da Verdade foi tímida. O que é uma Comissão da Verdade? Por exemplo, olha que coisa engraçada. Até o início da Comissão Brasileira, eu falava em sala de aula que a Comissão da Verdade mais recuada era da África do Sul, do Mandela. Por que eu dizia que era recuada? E aí hoje a mais recuada muito mais é brasileira. Eu estou começando a achar maneira da África do Sul. Por quê? O que o Mandela fez? Foi uma grande catarse nacional. E o primeiro que foi logo depois do fim do Apartheid. E o que era? O cara que tinha torturado, tinha sido um agente do regime do Apartheid, se ele chegasse no tribunal e confessasse os crimes, ele era imediatamente perdoado. Só que a sociedade ficou sabendo, ok? Do mesmo jeito que as pessoas tinham sido torturadas, violadas, davam seu testemunho. Então, o que o Mandela fez ali foi uma grande catarse nacional. O que foi a Comissão da Verdade Brasileira? Não teve grande catarse nacional. Então ela foi tímida, só que a reação a ela, da extrema-direita, foi forte. Os caras foram pra cima e por isso que abraçaram o Bolsonaro. Né? Então, não teve política para as Forças Armadas, não quis ter política para as Forças Armadas, fez uma grande cagada, que foi a coisa do Haiti, e a Comissão da Verdade. Ou seja, se é para fazer a Comissão da Verdade, não faz, porra. Faz um acordo lá com a Globo e bota em horário nobre o depoimento do Ustra. E a galera se enfrentando com ele. Foi tímido. Só para dar um relato, esse capítulo que a gente escreveu, que eu liderei a escrita, inclusive, sobre os empresários, quase não saiu no relatório. Tinha pessoas da comissão que eram contra. Foi a Rosa Cardoso, que era meu contato lá na comissão, que bancou até o final. E aí o texto saiu com autorização só dela, os outros não assinaram. Percebe? Foi uma covardia de entrar a fundo em determinados assuntos. Por exemplo, na época na época da Comissão da Verdade, saiu um documentário, que é o Dia que Durou 21 Anos, né? Sim. Conta, é excelente. Eu reassisti esse final de semana com a minha companheira e os pais da minha filha, né? Os pais da minha filha, eu sou o pai da minha filha, né? Os pais da minha companheira. Essa aí foi a próxima análise, eu já vou começar falando disso, né? Falando desse assunto, a gente foi assistir. É um documentário excelente, é uma pesquisa sensacional e tal. Aí a declaração da Dilma, quando ela foi assistir esse filme. Eu nunca soube que os Estados Unidos tinham tido essa interferência. Gente, ela foi imitando a luta armada. Inaceitável. Inaceitável. A pessoa não precisa ter ido para a luta armada, não, cara. Qualquer pessoa razoável sabia que tinha tido interferência nos Estados Unidos. Isso é conhecido há décadas. Foi conhecido em 64, né?
Tipo assim, Depois de 64. Mas desde os anos 70, quando os documentos da administração do Kennedy, do Lyndon Johnson, começaram a ser liberados, saiu a primeira dissertação de mestrado sobre a Operação Broader Sun. Isso, ou seja, e toda a historiografia sobre o golpe de 64 posterior fala desse tema. E esse tema está nos documentários sobre 64, no filme Django, do Silvio Tendler, que é um filme de 84, ou seja, é parte da cultura geral da esquerda, e a Dilma é uma pessoa culta. Eu tenho muita crítica à Dilma, mas ela é uma pessoa culta, ela é uma pessoa que conhece, né, minimamente. Ela se espantar, ela tá querendo enganar quem, cara? Ou seja, no troço, que parecia que estava espantado, parecia que ela não era ela, para ficar, ela estava espantada com aquilo. Ela podia ter dito até que ela não sabia da profundidade desses detalhes, é possível dizer isso. Mas que não sabia da interferência americana, e na mesma época que o Obama estava espionando ela também, né? Ou seja, que isso é uma questão sensível no plano internacional. E aí você vê como as Forças Armadas brasileiras são instituições escrotas, né? Porque se o Estado brasileiro, a presidente da República, seja ela quem for, está sendo espionada por uma potência estrangeira, os caras não fizeram nada em relação a isso. Nada. Sabe? Ou seja, com os Estados Unidos espionando o presidente da República, eles estão nem aí para isso. Mas não pode dizer que teve ditadura no Brasil. Não, com a espionagem estrangeira, eles são... Pode, né? Professor Damian, só para... O caso da Polícia Militar é o caso de uma instituição que nem devia existir. Que é diferente das Forças Armadas. Tipo, qualquer Estado tem que ter Forças Armadas. A Força Armada é uma instituição, sem ela não existe nada. Agora, Polícia Militar é uma instituição errada, por natureza, né? E é uma instituição que fabrica esses sujeitos violentos e cuja autorização para ser violento e para ter poder de matar quem eles quiserem, principalmente pessoas pobres, parece uma grande recompensa para eles, porque é o que permite, inclusive, que eles possam efetuar crimes. E a milícia, a origem está aí. E é impressionante como essa instituição ela fabrica pessoas que elas trocam a dignidade salarial por isso. Porque se tem uma coisa que o Bolsonaro nunca fez nesse governo, foi fazer qualquer coisa em benefício os subalternos militares e policiais, pô. Ferrou com os caras na reforma da Previdência. E os caras continuam apoiando o Bolsonaro. E continuam por causa de questões religiosas, muitos são evangélicos. E continua porque o bolsonarismo é uma autorização para exercício de tiranias, e exercício de pequenas tiranias. Né? Aquela coisa daquela frase célebre do Pedro Aleixo na reunião que decretou o AI-5, que ele fez um dos poucos que discursaram contra o AI-5, ele era o vice-presidente civil, e ele falou: o meu problema para o general Costa Silva não é você, não é quem está nessa sala, o meu problema é o guarda da esquina. Ou seja, o problema é que o AI-5 é uma autorização, foi uma autorização, e por isso que ele é celebrado pelo Bolsonaro, é por isso também, porque ele é uma autorização para que o guarda da esquina faça o que ele quiser. Sim. Porque ele pode matar, ele pode roubar, ele pode estuprar, e nada vai acontecer com ele porque ele é policial. Ou seja, o fato da polícia ser violenta e ter uma predominância de uma ideologia conservadora, isso não é uma particularidade da polícia brasileira. Né? A Alemanha agora o governo Merkel, com o governo de direita, está fazendo campanha contra a infiltração da extrema-direita dentro das Forças Armadas, Forças de Segurança, Polícia e Forças Armadas. Isso é... Enquanto existirem essas instituições, elas vão estar contaminadas por isso aí. O caso brasileiro é uma coisa mais vitaminada, porque essa ideologia ela atravessa a instituição, né? Então, ela tem essa capacidade de convencimento com o projeto bolsonarista que faz com que essa seja a base mais fiel do bolsonarismo, né? Que é a base da PM. E acho que a gente tem que ter política para a polícia também. Eu também discordo do setor da esquerda que acha que todo policial é fascista e acabou. Eu discordo disso. Acho que tem que ter política para as Forças Armadas e para as Forças de Segurança Pública também, né? Tem policiais antifascistas, são um grupo extremamente minoritário. Mas, enfim, então aí vai ter dessas figuras, aquelas que a gente vai simpatizar mais, aquela que a gente não vai simpatizar, mas isso é parte de um movimento aí de reação, né, a algo que é grotesco, né? Que é grotesco, que é uma instituição que atualmente, enfim, tão importante para o Bolsonaro que ele quer ter o controle formal direto sobre as polícias, né? As iniciativas do bolsonarismo é de retirar dos governadores as prerrogativas de comando das polícias militares e transferir isso para ele. Ele quer ter o controle direto, ou seja, ele já tem um controle ideológico. Essas figuras o Dória teve problemas em 2020, com a Polícia Militar, teve que trocar o comando da Polícia Militar, porque o coronel que estava à frente era favorável às medidas de distanciamento social. E as tropas não queriam seguir as ordens dele. E o Dória, que também foi banido do bolsonarismo, teve que trocar
o comando da PM, porque senão ele perdia completamente o controle sobre a PM, né? Pois é, então a gente está diante de um desafio muito grande, não tem resposta fácil, às vezes a pergunta é, o que fazer? Eu falei, putz, vamos pensar junto. Mas é importante conhecer profundamente o objeto. É só para finalizar aqui, porque o senhor foi falando, eu fui lembrando aqui durante sua argumentação, que em 2016, o Vilas Boas, numa palestra, falou o seguinte, o Vilas Boas em 16 e depois o Mourão, em 17, repetiu isso. Ambos disseram que o erro dos militares, né, dos generais, durante a ditadura 64, foi não ter feito as reformas que o Pinochet fez. Quer dizer, ter matado, torturado, para ele está de boa. Não ter feito as reformas, né, a moda Pinochet, liberal, é que foi o erro deles. E agora, nesse livro recente do Celso Castro, eu fui pescando aqui na internet algumas resenhas de pessoas que leram o livro, né, e o que me chamou a atenção foi que na entrevista o Vilas Boas tinha dito ao Celso Castro isso que o senhor falou sobre a África do Sul, que ele orientou as pessoas que estavam sendo entrevistadas, né, pela Comissão da Verdade, que tinham atuado na ditadura, ou seja, gente da reserva, um cara da época da ativa, orientando os oficiais da reserva a não confessarem a tortura. Ele fala, na África do Sul o povo confessou e se lascou. Ficou todo mundo desmoralizado. Nós não podemos desmoralizar as Forças Armadas. Então, quer dizer, a impressão que eu tenho é, então a gente tem o quê? Um generalato neoliberal no Brasil? É isso que nós temos em 2021? Não, isso inclusive, eu acabei de me referir ao pesquisador, o Eduardo Costa Pinto, que é professor da Economia, da Faculdade de Economia da FRJ. Ele tem se dedicado ele tem um paper que é muito interessante, onde ele fala justamente isso. Ele fala que tem uma conversão da alta-oficialidade militar brasileira há muito tempo já ao neoliberalismo, é essa agenda. Então, os militares do período da ditadura militar eram nacional-desenvolvimentistas. Né? Era uma versão autoritária, ditatorial do nacional-desenvolvimentismo, ok? Era por isso que cresceu o Estado da Economia e tal, né? Tudo que a gente já... Milagre. Então, não é por acaso que eles estão fazendo esse discurso exaltando o Pinochet por esse aspecto do Pinochet, por ter sido a primeira experiência neoliberal, né? Foi com o Pinochet, né? Então, ou seja, é uma ditadura terrorista, igual a que eles fizeram, até mais terrorista, né? Se bem que não tem uma escala, né? Mas uma ditadura terrorista, inclusive apoiada pela ditadura brasileira, o tanto golpe contra o Allende, contra a própria, que foi apoiado pelo regime brasileiro. E que privatizou, que fez, né, abertura de mercado, que apontou a agenda. A ditadura brasileira tem essa diferença. E é por isso que o neoliberalismo no Brasil só chega com colo. Porque o caso aqui é de uma ditadura que não foi neoliberal. Então eles olham ali para o Chile, porque também tinha esse discurso tradicional da direita latino-americana sobre o Chile, uma parte da direita latino-americana, tipo Mário Vargas Llosa, que não, Pinochet, a ditadura é um absurdo, tal, mas a economia ficou legal. Esse era o discurso da direita muito tempo. Não, mas a ditadura não, de jeito nenhum, mas a economia é um exemplo. Né? Então o Chile é um exemplo, e agora o movimento social chileno que explodiu nos últimos anos jogou essa narrativa para a casa do cacete, né? Estão enterrando a Constituição do Pinochet justamente por isso, né? Porque aquilo não é um paraíso, né? Ou seja, o Chile não tem um SUS, cara. Imagina e o Sebastião Pinheira, que é um quadro da direita, inclusive com vínculos internacionais, né? O Sebastião Pinheira é da Heritage Foundation, que é o grande think tank neoliberal dos Estados Unidos. É o think tank que fornecia o programa de governo do Reagan. O cara é ligado a isso, sacou? Ou seja, o cara quadro do capitalismo internacional, da direita imperialista e ligado ao circuito neoliberal. Ele não era negacionista, tipo o Bolsonaro, sacou? Como é que vai administrar uma crise dessa? Os caras não têm o SUS, né? Então, é problemático, né? Quer dizer, o caso brasileiro podia ser pior se a gente não tivesse o SUS. Imagina se não tivesse o SUS, gente. A gente negacionista de extrema direita. Gente, 1 milhão já tinha passado 1 milhão de mortes. Sim, com certeza. 1 milhão de mortes, talvez ano passado, sei lá. É uma catástrofe bizarra, né? Um governo desse sem o SUS, né? E tem o SUS porque não teve neoliberalismo na ditadura, e na luta contra a ditadura, e principalmente na Constituição de 88, por que eles odeiam a Constituição de 88? Porque a Constituição de 88 tem uma ideia tímida de Estado de bem-estar social. Tímida, Estado de bem-estar social. Ou seja, é uma Constituição de uma república burguesa, tem lá, direito à propriedade privada, entretanto, direito ao uso social, né?
o judiciário privado, que é algo que os movimentos sociais que lutam por terra, por moradia, se valem. A burguesia brasileira sempre odiou esse capítulo, sempre odiou isso aí. Eles sempre quiseram enterrar esse ponto, né? Ou seja, tem SUS, tem enfim, autonomia das universidades, uma série de coisas, né, que, digamos assim, são aquelas... Nessa Constituição tímida, nesse regime de democracia limitada, foi aquelas pequenas trincheiras que a gente conseguiu avançar ali e que são super importantes, estão sendo desmontadas completamente, né? Com o apoio dos generais, com o apoio dessa geração de militares, que eles, por que eles estão no governo também? Né? Porque os militares brasileiros, eles são uma instituição que foram favoráveis à industrialização do país. Eles nunca foram, contrários à ciência nesse sentido das ciências sociais, claro que não, né? Eles achavam que sociologia era comunista. Mas os caras criaram um sistema de financiamento de pesquisa no Brasil que existe até hoje, está sendo destruído por Bolsonaro. CNPq, CAPES, tudo isso foi ou criado pelos militares, ou no regime ditatorial, recebeu recursos, né? Ou seja, foi um investimento isso, porque isso era interessante para o projeto de acumulação capitalista ao qual a ditadura militar servia. E eles estão destruindo isso. A coisa do IBGE, o IBGE foi criado na ditadura. É uma instituição de planejamento da sociedade. Não foi criada na ditadura, não, mas eu estou enganado. Foi criada IPEA. Foi IPEA. Já vinha adiante. O IBGE, tanto que tem um censo de 1960, etc. Mas, enfim, eu estou só chamando a atenção que ele está destruindo as instituições do próprio Estado que são ligadas à questão de planejamento estratégico. Então, temos militares no poder no Brasil que são contra que o Estado tenha instrumentos de planejamento estratégico. Esses militares esses generais odeiam o povo brasileiro. É isso que tem que ficar claro. E participar de um governo como esse é enfim, esses caras eles têm que ser julgados pela história. O julgamento da história não é essa coisa metafísica que muita gente da esquerda fala que é a coisa quase que cristã. Nada contra os cristãos, tá? Mas, vocês vão pagar caro porque vocês estão fazendo isso. Eles podem não pagar nada. Quem vai se ferrar é a gente. Ou seja, o governo dessa cara tem que ser um ato revolucionário. E é isso que eles merecem. Eles são traidores do Brasil. Eles são traidores. Esse comando militar brasileiro, ele tem que ser preso, no mínimo. Eles são traidores do Brasil. Eles traíram a pátria, apoiando um projeto desse, que subordinaram o país a um governo. Olha só, eles subordinaram o Brasil, não foi aos Estados Unidos da América, a potência. Eles subordinaram a um governo de extrema-direita que já caiu, cara. O governo do Trump. É bizarro. A política externa brasileira virou trumpismo, se isolou do mundo inteiro. Os militares estão para essa merda. Estão comprometidos com esse projeto aí, que é um projeto de traição nacional, é isso. Não tem outra palavra para eles. Bizarro, muito bizarro. Professor Demian Mello, nós gostaríamos de agradecer imensamente. Eu estou maravilhado aqui com essa aula do professor Demian aqui. Não, estamos aqui em mais de 1h50 aí, de uma maravilhosa aula, e só tenho a agradecer por ter aceitado o convite. Espero que venha aí uma outra oportunidade para a gente discutir outros assuntos aí. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Aula maravilhosa, professor Demian. Muito obrigado mesmo. Show de bola. Obrigado. Adorei estar aqui. Tá bom. Valeu mesmo, professor. Valeu. Obrigadão, Bira. E valeu, obrigado a todos e todas que ouviram a esse episódio. Valeu mesmo.